a palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino. Todos os que ouviram, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Hoje nos reunimos com a comunidade de Lucas, primeiro dia do ano, a grande festa de Maria, Mãe de Deus. De fato, depois de uma grande escuridão, podemos chamar de um eclipse na devoção mariana, causada em parte por abusos, desvios que volta-se agora de forma interessante para Maria como o grande loco, o grande lugar da experiência de Deus. É importante a gente rever, reatualizar ou fazer uma releitura da nossa devoção a Maria. Não se trata de uma festa aqui hoje para ouvir mensagens um pouco apocalípticas, né, que ameaçam com o inferno, castigo, o mundo manchado, obscurecido pela impiedade, incredulidade. Mas aqui oferece, a partir de Lucas, a proteção de Maria. E que de fato nos leva a uma experiência belíssima da vida. Também não podemos pensar que é uma celebração e uma festa simplesmente de piedade, né, um pouco infantilizada, de uma mãe, uma supermãe idealizada. Sabemos que é um grande risco, né, quando se exalta de fato essa expressão Maria Virgem e Mãe. Favorece, no final das contas, né, um desprezo por essa mulher real, que está aí. Ou cria até uma versão negativa de uma mulher como uma força sedutora. É uma crítica grande, né? Se a gente for pensar na América Latina, um dos lugares maiores de devoção mariana, também é um dos lugares maiores, né, em índice de abuso à mulher. É um pouco estranho, tanta devoção e ao mesmo tempo tanta violência numa realidade, né, única. Penso que há um critério, né, que de fato é a verdade cristã. E aí que deve nascer esta figura de Maria. Essa figura em que abre-se um projeto de Deus. Maria de fato dá um sim, a uma abertura ao projeto de Deus. Isso é importante a gente ter claro. Nos faz romper aquela história de uma visão imaginária, infantilizada com Deus, para de fato uma experiência adulta, responsável, amadurecida no sentido do discipulado a Jesus Cristo. De fato, Maria sempre é vista nas falas de Jesus, não como aquela porque tem o seu mérito, porque gerou no seu ventre ele, o Filho de Deus, mas porque é aquela que ouviu, acreditou, colocou em prática a vontade do Pai. Precisamos rever, né? E eu acho que quando a gente pensa em rever a figura de Maria, também a gente pensa rever um pouco a nossa presença na história. E a nossa presença na história, ela deve ser para esse primeiro dia do ano, né, lembrada que somos discípulos
do Filho, discípulos de Jesus, e que precisamos ter uma vida autêntica. Quando falamos autêntica, não é uma questão de critério moral, não é uma questão de critério moral. É alinhar, né, o nosso agir dentro do projeto de Deus. Mas qual é o projeto de Deus? Outro desafio, porque Jesus não faz nenhuma catequese ou definição do qual é o projeto de Deus. Precisamos entender em Maria, né, como é esse alinhar ao projeto de Deus, como é essa aceitação, adentrar de fato a essa fé obediente. Volto a insistir, não é uma obediência de princípios morais. É algo maior do que isso. Os princípios morais são uma consequência de uma fé de fato autêntica e alinhada. E temos como exemplo essa atitude, né, solícita para que Maria tem com Jesus e para com todos. Uma mulher que de fato se compromete com o reino de Deus, que vive essa proposta do reino. Talvez Lucas tenha uma coisa interessante, né? Depois da Anunciação, Maria, agora a grande arca da aliança, portadora do Salvador, não é aquela que fica à mercê de paparicos e holofotes, mas aquela que sai apressadamente para servir a sua prima Isabel. Isso já mostra uma inversão, no sentido de ser privilegiado é ser disponível. Talvez a palavra virgindade no Antigo Testamento ela tem muito mais essa provocação de alguém que está disponível a entrar, a lutar junto de Deus pelo seu povo. A profecia que ouvimos sobre aquela que conceberá e dará à luz um filho virgem, já no Antigo Testamento era a promessa de uma jovem que assume com o rei, né, o compromisso de salvar o povo. Está disponível para isso. Está aberta para viver esse risco e é corajosa ao ponto de assumir essa história como algo para si. É necessário a gente, né, pensar de fato nessa obediência radical, nessa esperança confiante. Isso nos faz entrar em outro contexto de assumir a vida. Talvez aquilo que o texto de hoje nos fala de Maria, que guarda no coração, né, vê aquela alegria dos pastores, reza isso, compreende a sua vida, né, nesse contexto, é um pouco essa radicalidade. Não deixa a vida ser simplesmente um acaso, um esbarrão, mas a vida como um sentido. Pensamos assim que a festa de hoje não é uma devoção qualquer, um elemento secundário na vida de uma fé que está desgasta, cansada e adere a uma nova ou mais algum rococó para deixá-la um pouco mais bonita. Pensamos aqueles bolos antigos, né? Principalmente na minha época, né? Se usava a cabeça de palhaço, mas que era a cabeça de palhaço, né? Era uma bola de isopor com um chapéu e rococó em volta, né? O rococó que dava alguma coisa mais suntuosa, mais bonita, aquela bola de isopor. A fé de Mariana não é um rococó, um babado para deixar mais bonito, né? Não. Mas pelo contrário, né? É de fato vencer tantos olhares meio folclorizados e aproximar-se de Maria e entrar-se na perspectiva nesse ano a colocar-se de uma melhor forma e descobrir de fato, né, como alinhar e construir de fato esse mistério de Cristo encarnado, Cristo entre nós. E penso que no final do texto de hoje fala que deram o nome ao qual o anjo havia dado antes mesmo de concebido, que é Jesus, Yeshua. Yeshua, que nada mais que podemos dizer que é Deus conosco, Deus que salva. Representa um pouco a figura de Josué que sai
que sai depois de Moisés, para adentrar o povo à terra prometida. Viver essa experiência, expectativa, dentro de um novo tempo com Maria, é entrar, na história, é entrar no reino de Deus, é introduzir essa história, muitas vezes marcada e ferida na dor e na violência, na opressão, no cansaço, no desgaste de um deserto árido e perigoso, a uma terra onde corre leite e mel, ou seja, a uma nova configuração, um novo modo de se relacionar, estar, viver, se posicionar junto do outro. O outro não como uma ameaça, o outro não como um fardo que pesa nesse caminho de deserto, mas o outro como, de fato, um logo de felicidade, de sustentação, de alegria da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.